momento que tu precisa do torcedor ao teu lado. De união, né? A gente precisa de uma unidade. A gente precisa do torcedor acreditando, dos jogadores acreditando, da comissão técnica acreditando, da presidência acreditando. E parece que criou um cenário bélico entre direção e torcedor. Tudo bem que a revolta é pelo que o Grêmio tá atuando em campo e aí sobra pra comissão técnica, sobra pra direção. Mas a direção não pode comprar essa briga. A direção tem que tentar puxar o torcedor ao seu lado. Diminuir o preço do ingresso, entender o que o torcedor está reclamando. Não, estamos escutando as críticas e vamos tentar melhorar e não criar esse cenário bélico, né, de inimizade entre as duas partes que fazem o Grêmio ser forte. Então o momento é muito delicado, porque dentro de campo o Grêmio não apresenta nada e dentro do campo, olhando, tu vê a estrutura de jogo do Grêmio, como o Grêmio tá atuando, o torcedor não tem esperança nenhuma que vai sair dessa, e ainda com declarações do presidente e com essa revolta que ele tá da torcida, esse confronto que ele tenta comprar com a torcida, deixa a situação, né, do clube bem delicada, porque o principal bem do Grêmio é o torcedor, e o torcedor em muitos momentos está sendo desvalorizado, não está sendo ouvido. Se o Grêmio é grande, se o Grêmio é maravilhoso como ele é graças ao torcedor, e o torcedor tem que ter mais respeito. Gurizada, tá circulando... O torcedor circulando... tem que ser mais respeitado, melhor dizendo. Sem dúvida. Tá circulando uma imagem, e essa imagem ela tá pegando muito torcedor. E eu vou tentar achar para vocês aqui na tela, que é a imagem do goleiro Breno chorando, né, depois da derrota do Grêmio pro Santos na Vila. No Twitter ela tá circulando e tá repercutindo muito entre o torcedor tá muito comovido também com essa situação do goleiro Breno, que mostra também uma coisa que a gente já falava aqui, que é a questão do abalo emocional desse time. Deixa eu ver aqui, o Breno inclusive é trending topic no Twitter. E não é o primeiro, né, Passarinho? Não é o primeiro. O Fernando Henrique saiu chorando numa eliminação da Sul-Americana, o Wanderson saiu. E o Wanderson tá se mostrando muito indignado com a situação. Muita gente criticando o Wanderson pelo estilo dele. Eu gosto muito do Wanderson, porque ele mostra revolta, ele mostra que quer identificação dentro do campo. O Breno é um jogador também muito identificado. O Chapecó também é um jogador muito identificado. E o problema é que quem se identifica, quem compra a história dessa camisa, o amor dessa camisa, machuca. Você tá machucando pra gente, Passarinho. A gente dói entrar aqui no microfone e falar o que a gente viu hoje. Dói. Mas imagina o jogador que tá lá, um Breno que é identificado, um Chapecó que é identificado, um Wanderson que é identificado. Isso aí machuca demais, né? Todo mundo. Desculpa, Radinho, eu tô vendo aqui, ainda tem mais superchat, mas é essa imagem aí do goleiro Breno que vocês estão vendo na tela, registrada aí após o fim de Grêmio e Santos. Guilherme Lagerman, 3 anos depois de 3 anos de péssimo planejamento, de falta de dedicação, de falta de seriedade no trabalho, levando goleada em jogo decisivo, não reforçando quando era nítido que precisava. Rada, fecha o clube. Valeu, Guilherme. O Guilherme, como é que é? Desculpa. Guilherme Lagerman. Pô, meu irmão, Gui, tamo junto, Gui, vamos sair dessa aí, força, irmão, fica bem, eu sei que o Guilherme é um torcedor que nem eu, então um grande abraço, Gui, tamo junto. Mas, gurias, até essa questão emocional, essa questão psicológica do Grêmio, a tendência é que cada vez jogue mais contra o Grêmio, né? Quanto Fábio, mais vai passando... Sim. Desculpa te interromper, o próximo jogo é contra Fortaleza. Meu Deus. E tem já 3 desfalques, se eu não me engano, que é o Douglas Costa, o Thiago Santos e o Rafinha. Também, né? E Fortaleza que veio de uma derrota com o Flamengo, né? Jogando em casa, perdeu pro Flamengo ontem. O cenário, ele é terrível. E 5 pontos. O Rafinha foi expulso ainda depois do Rafinha foi expulso. Depois do jogo ainda foi expulso o Rafinha. Então o cenário ele é muito preocupante. Ainda tem o Grêmio ficando a 5 pontos do Santos, que com a vitória deixou a zona de rebaixamento. O Santos voltou ontem, foi pra zona do rebaixamento ontem e saiu hoje. E é o primeiro time a escapar nesse momento. Então o Grêmio tem 5 pontos de diferença, tem esse confronto contra o Fortaleza, confronto aí com o Grêmio cheio de desfalques para encarar o Fortaleza no Castelão na próxima quarta. O Fortaleza que é uma equipe muito forte, ajeitado, né, nesse campeonato. Ganhou do Palmeiras, jogando em São Paulo. É uma equipe bem arrumadinha, bem complicada de se enfrentar. E tem essa, né? Perdeu pro Flamengo nesse último sábado. Acho que foi até 3-0 pro Flamengo. 3-0 o jogo. E aí vai querer se autoprovar com o Grêmio, né? Vai querer buscar recuperação com o Grêmio. Então... E o Fortaleza é um time bem treinado, né, Passarinho? E o problema é que o Grêmio não tá mostrando nada. Jogando essa bola que jogou hoje, jogando a bola que jogou contra o Sport, contra o Cuiabá, não ganha do Fortaleza. A Fábio até tinha um pensamento, Fábio. Eu vou ler esses 2 superchats e eu vou te passar porque tu queria falar algo e eu acabei te interrompendo, te peço desculpas. O Lucas LB, esse projeto está falido, é necessário uma força-tarefa a fim de organizar um projeto de futebol de verdade, começando pela direção.
Pedro Lutmeier, desculpem, se o presidente tem um pouco de culhão, bota na rua o Felipão e toda a sua turma, mais uns 6 desses jogadores vagabundos, e segue com a base. É a única possibilidade de sair dessa naba, falou aqui o Pedro Antônio Lutmeier no superchat. Fabi, desculpa, pode continuar o teu raciocínio. Não, mas a questão, o que eu tava falando até, perdi, mas o que eu tava falando era da questão psicológica, né, da questão anímica até do jogador, porque agora a tendência, não só agora, mas já há um certo tempo, a tendência é cada vez que passa, cada vez que a gente tem um confronto desses, um fiasco desses, uma queda dessas, a tendência é que o psicológico jogue contra, né? Então fica cada vez pior e cada rodada mais insustentável. Aí o que eu acho mais bizarro é que a gente tem uma diretoria de futebol, vou falar até o óbvio, que não entende o mínimo sobre isso e acaba... Bom, já não cuidam nem o campo e bola, né? Quem dirá o mental do jogador, né? Porque a gente não tem um psicólogo dentro do clube. A gente já viu o Fernando Henrique saindo da balada, a gente já viu o Wanderson saindo abalado, a gente já viu o Diego Souza roubar cartão de Uias, a gente já viu o Maicon totalmente... O Maicon hoje não tá mais, mas enfim, já viu o Maicon totalmente descontrolado. A gente vê o Breno hoje saindo chorando, a gente vê o Rafinha sendo expulso no final do jogo porque tava com o ânimo muito exaltado, e a gente não vê uma pessoa dentro do Grêmio para entender que talvez a gente tem que começar a lidar também com o psicológico do jogador, né? Pro jogador ter pelo menos um pouquinho de... Já tá complicado a gente ter técnica, né? Agora a gente não tem nenhum mental do jogador estável para conseguir jogar 90 minutos é complicado. Eu acho que é um outro ponto que a gente tem que começar a pensar, a gente tem que começar a trabalhar. O Grêmio é um clube gigante, não pode ficar deixando essas coisas acontecer. A gente vai se desequilibrar cada vez mais. Aconteceu hoje, a gente está tendo uma série de resultados ruins. No meio da semana a gente tem o Fortaleza, a gente não sabe o que vai acontecer. Como é que a gente vai ficar psicologicamente falando? Isso conta muito também. O Web Rádio Galo